Nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, é sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vamos ver esse VT e depois a gente vai conversar mais. Você sofre ou conhece alguém com sérios problemas para prestar atenção em algo? É muito agitado? Você sabe o que isso significa? Pessoas assim normalmente têm TDAH. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, uma síndrome de base genética bastante relevante. O déficit de atenção está relacionado com a regulação de um determinado conjunto de funções cerebrais e comportamentos. Essas operações cerebrais são coletivamente referidas como habilidades de funcionamento executivo, incluindo funções importantes como atenção, concentração, memória, impulsividade e hiperatividade. Pesquisas apontam que aproximadamente 5% dos adultos têm TDAH. Isso representa mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Ocorre em homens e mulheres e, na maioria dos casos, persiste ao longo da vida, não estando limitado a crianças. Venha saber mais sobre esse déficit no Papo Reto de hoje. Assunto muito importante, muito sério para a gente identificar, para a gente tratar, para a gente dar o devido o reconhecimento de quando a gente tem alguém, ou mesmo na família. Por isso a gente traz aqui um especialista, alguém que realmente renomado, alguém que realmente é reconhecido no Brasil todo, Dr. Marco Abud. Dr. Marco Abud é psiquiatra e fundador do Canal de Saúde da Mente. Aliás, uma beleza esse canal, viu, gente? O Dr. Marco Abud é médico formado pela USP, residência em psiquiatria, pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e fundador do canal Saúde da Mente. Estou falando porque é um canal que ajuda muita gente, é muito bom. Aliás, já vou pedir para você se inscrever já. É o maior canal brasileiro de saúde mental do YouTube. É muito bom mesmo. E é criador do programa Sono Pleno para tratamento digital da insônia. E nós vamos conversar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Doutor Marco, muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado, senhor. A gente fica muito lisonjeado de receber o senhor aqui na Rede Vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz aí com a oportunidade, com o convite para poder comunicar, conversar um pouco sobre o funcionamento da nossa mente, para que as pessoas possam identificar se alguma dessas alterações está ocorrendo com a vida delas, com a vida de outras pessoas e também aprender como nós podemos melhorar, viu? Muito obrigado pelo convite. Não precisa me chamar de senhor, não, viu? Tá bom, obrigado. Obrigado, então. Obrigado. Doutor Marco, na verdade, você falou que é muito importante a gente entender, compreender, saber identificar para que a gente possa reconhecer. O que é de fato o TDAH? Perfeito, né? O TDAH, esse nome é um nome complicado, né? Mas vamos tentar entender. O TDAH é um quadro neurobiológico. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem alterações que nós conhecemos numa área específica ou em algumas áreas específicas. É complexo, mas de uma forma muito simples. Nós temos uma região aqui na frente do cérebro, na frente do lado, Sim. que é responsável por coisas muito importantes, que é a gente conseguir manter a atenção em tarefas chatas e repetitivas, conseguir frear as nossas vontades imediatas e conseguir manter a nossa motivação. Tudo isso tem a ver com uma área aqui na frente do cérebro. Isso, aqui como se fosse em cima da sobrancelha, e esta área, para ela funcionar bem, precisa ter um nível de dopamina, de noradrenalina, duas substâncias, noradrenalina e dopamina, não precisa decorar, é um nível adequado. No TDAH tem outras alterações, mas principalmente nesta área, desde o nascimento, existe uma diminuição nessa função da noradrenalina e da dopamina. E aí o que a gente vê, o que a pessoa sente ao longo da vida, desde a infância, e isso normalmente acompanha a pessoa até a vida adulta, até o decorrer da vida dela. Ela tem uma dificuldade em manter a motivação, manter o nível de atenção em tarefas, em atividades que são monótonas, que são repetitivas, que são chatas. Tarefas que são desafiadoras, intensas, prazerosas, que são novas, novidade, isso estimula muito a pessoa, ela consegue manter a atenção. Agora, tarefas que são mais
rotineiras, mais repetitivas, mais burocráticas, a pessoa sente uma queda de atenção e de motivação muito intensa. Doutor... Então, o que ocorre? A pessoa não consegue executar as coisas que ela gostaria na vida. Nossa, muito interessante. Aliás, que clareza de explicação. Por isso que o senhor é tão conhecido justamente por essa lucidez. É muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou que essas noradrenalina e dopamina são neurotransmissores, né? Eles vão diminuindo ao longo da vida? Não, na verdade, nesse quadro do TDAH é um quadro genético. O maior fator de risco é genético, ou seja, a pessoa que tem isso, ela tem que apresentar os sintomas antes dos 12 anos de idade. Né? Então, isso tem que estar presente de alguma forma, os sintomas do TDAH. E é muito comum que outras pessoas da família, pai, mãe, irmãos, tios, tenham também alguns traços, coisas que lembram esta dificuldade. Mas eu falei da noradrenalina, da dopamina, né? Uma explicação mais neurológica, mas na prática o que a gente vê? Então ele chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa ela pode ter 3 tipos de sintomas. Primeiro, uma desatenção, que não é desatenção para tudo, desatenção para coisas que são chatas, repetitivas, monótonas. Ou seja, se a pessoa não consegue prestar atenção na maioria das coisas na escola, mas ela adora, por exemplo, desenhar, aula de artes, e aí ela fica horas. Quer dizer, então, que ela não tem déficit de atenção porque ela consegue prestar atenção na aula de artes? Não, pelo contrário, até ela pode ter isso, até mais sugestivo que ela tenha. Por quê? Porque aquilo para ela é muito intenso, é muito prazeroso, mas o resto é muito difícil, isso é importante, muitos professores às vezes confundem. Então, mas além da desatenção, tem a hiperatividade, que muita gente confunde com ansiedade. A ansiedade a gente fica agitado porque estamos preocupados. Nesse caso, não. Nesse caso, ficar em repouso, fazendo uma tarefa só por muito tempo é angustiante. A pessoa ela precisa mexer o corpo, ela precisa levantar, fazer outras coisas, conversar. É muito difícil ficar com o corpo fisicamente parado por muito tempo e tem a impulsividade, que é a dificuldade em esperar. Então, por exemplo, numa fila na escola, onde cada um tem a sua vez, para pegar, por exemplo, o lanche, a criança está com fome, ela não vai conseguir olhar, ela nem vai perceber que tem a fila, ela já vai cortar. Se a professora pergunta, olha, cada um fala um por vez alguma coisa que fez nas férias, a criança não aguenta esperar e ela vai lá e interrompe a outra pessoa. Então, a dificuldade em esperar também pode estar presente. Ou seja, ou é desatenção, ou dificuldade para esperar, ou dificuldade para ficar parado, ou os 3, ou pode ter um pouco dos 3. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas com TDAH, elas são diferentes entre elas. Tem TDAH que é agitado, tem TDAH que é só desatento. Os meninos costumam ter mais hiperatividade, as meninas costumam ser mais desatentas, mas ambos os sexos podem ter todos os sintomas. Então é importante entender por quê? Porque o quadro é diferente daquilo que a gente imagina e muita gente, isso é um dado muito difícil, que somente 20% das pessoas com TDAH têm um diagnóstico e um tratamento correto, ou seja, 8 em cada 10 pessoas não tem nem diagnóstico, nem tem ideia, e aí ela começa a fazer várias coisas na vida, não consegue completar, e vem a crítica dos outros, a crítica dela mesma, vem sentimentos de incapacidade, de fracasso, quando isso não tem nada a ver com inteligência ou com capacidade intelectual, tem a ver com essa dificuldade em manter o seu nível de atenção e motivação para completar as tarefas. Nossa, muito interessante e esclarecedor demais. Doutor, existe um componente hereditário também nisso? Não, o quadro ele é basicamente hereditário. O maior fator de risco é hereditário. E isso é importante para a gente tirar alguns mitos que tem por aí. Que às vezes TDAH é porque o pai não conseguiu colocar limite direito, a mãe não conseguiu colocar limite, mimou a criança. É claro, o treinamento dos pais é importante, faz parte do tratamento, mas não é isso que causou. O quadro é hereditário. Muito provavelmente membros da família vão ter também, caso a criança tenha. Claro que não vai ser igual, mas um traçozinho muitas vezes está presente.
Tem outras questões que se ouve por aí, poxa, isso daí é devido ao excesso de uso de corante, isso é devido a, enfim, a vacinas, a uma série de coisas que falam por aí. Isso não é verdade, tá? Tudo isso foi investigado, o peso dessas coisas é mínimo, irrelevante. O maior fator de risco é genético, é biológico. Mas o fato de ser genético não quer dizer que não tem o que fazer. Não, pelo contrário, o tratamento funciona, o tratamento ele modifica substancialmente a vida da pessoa, faz com que ela realize mais coisas, que ela tenha relacionamentos mais prazerosos e faz, obviamente, com que ela tenha um risco muito menor de evoluir para um quadro de depressão ou para um quadro de uso de álcool e drogas. Por quê? Porque como são pessoas que não conseguem esperar e são sensíveis a coisas que dão muito prazer rápido, elas estão em risco maior de se envolver com substâncias químicas, álcool, outro tipo de dependência química. Mas o tratamento, então, é fundamental. E quanto mais cedo isso for instituído, claro, melhor os resultados. Doutor, muito bom. Olha, eu estou dizendo, fantástico a sua explanação. Eu vou só dar um recadinho e volto logo. Eu estou me colocando completamente dentro dessa... Nós estamos falando sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Estou falando com o doutor Marco Abud. Eu nunca vi maior clareza numa entrevista. Doutora Marco, o senhor é um sucesso, porque a nossa audiência está estourando e é por causa do senhor, pode ter certeza, viu? Pode ter certeza, viu? Muito bom mesmo. Doutor, eu queria perguntar, e qual que como que a gente faz o diagnóstico, e o diagnóstico e o tratamento? Com quem eu vou recorrer? É o psiquiatra? É o neurologista? Ele que vai me orientar? Né? Como deve ser feito esse diagnóstico? É só a família prestando atenção? Qual o profissional que a gente recorre? Perfeito, ótima pergunta, né? E eu achei muito legal porque vocês mesmos falaram, poxa, eu acho que eu tenho isso, acho que todo mundo tem. E é claro, né, todos nós temos problemas atencionais, de distração, todos nós temos uma certa resistência em fazer tarefas que não são tão prazerosas, isso é comum. Mas o que a gente consegue ver de sinais nos adultos? Na criança a gente viu, né, a gente falou, dificuldade em ficar prestando atenção durante muito tempo, pode ter falhas, né, atrasos em aprendizado escolar, pode ter aquelas crianças que têm bicho carpinteiro, que falam, né, que é difícil ficar parado, fica mexendo muito, que corta os outros, que fura a fila, que interrompe a professora. São sinais, mas as meninas, às vezes, elas não são tão agitadas, mas elas estão sempre ali no mundo da lua, parece que não está ouvindo quando você fala e tem dificuldades em executar as coisas. Se a pessoa é muito inteligente, às vezes ela compensa isso com a habilidade intelectual, só que para sentar, para estudar, para fazer o trabalho é muito difícil. E nos adultos existe uma dificuldade em organizar e planejar as atividades do dia a dia. Primeiro, a pessoa adia, procrastina, é difícil começar uma tarefa que precise de um esforço mental maior, parece que tem uma queda de energia, a pessoa vai deixando para depois, acumular, faz só na última hora. É muito difícil para o adulto priorizar. Então, o home office, para quem tem TDAH, é péssimo, porque a pessoa tem uma lista de coisas, ela não sabe por onde começar, ela esquece, ela começa algo, ela se distrai, deixa o outro pela metade, e aí no fim ela começou muitas tarefas, não conseguiu concluir nenhuma, e ela está exausta e se culpando. E então ela tem muita dificuldade em concluir, em executar. Às vezes ela começa as tarefas, faz a parte mais difícil e depois naquela parte que é um pouco mais detalhista, ela para, ela não consegue. A persistência é difícil. Então, de fato, isso tem que gerar dificuldades ou um nível de sofrimento significativo, principalmente na parte executiva. Pode gerar acidentes de trânsito, TDAH em adulto, né? Tem muitos acidentes de trânsito, porque você tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, eles são muito facilmente distrair, tem muita distrabilidade. E em relacionamentos, às vezes a pessoa não ouve, esquece compromissos. Diagnóstico, o neurologista ou um psiquiatra podem fazer, mas o ideal é que sejam psiquiatras e neurologistas que tenham familiaridade com esse tema. Existe um teste que faz o diagnóstico? Não.
O diagnóstico é feito na consulta, precisa uma consulta mais prolongada, falar com a criança ou com o adulto, ver a história de vida, falar com a família, falar com a esposa, tentar pegar antecedentes familiares e tem alguns testes, tanto psicológicos quanto testes neurológicos, testes físicos que nós pedimos, que nós fazemos para ajudar no diagnóstico. Mas esses testes não fazem o diagnóstico. Quem faz é na consulta com um neurologista ou um psiquiatra que tenha essa digamos, expertise, né? Que tenha essa familiaridade com o diagnóstico. Muito bom, muito bom. Doutor, só mais uma pergunta. Eu sei que eu estou abusando do senhor aqui, mas só mais uma pergunta. A pessoa que tem TDAH, ela está mais predisposta à depressão? Porque geralmente a gente vê uma ligação entre as duas coisas. Sim, né? TDAH tem muitas, a gente chama isso de comorbidade. O que quer dizer isso? É um quadro, né, de saúde mental que ele vai vindo junto com outros quadros associados. Então, TDAH vem junto muito com uso e abuso de álcool e drogas, como a gente conversou, com quadros de depressão é muito comum, quadros de ansiedade, muito comum também, mas pode vir junto com outros quadros. A depressão, ela acaba, né, digamos, sendo uma consequência de várias frustrações que as pessoas com TDAH vão passando ao longo da infância, da adolescência, da idade adulta. Tanto frustrações profissionais, o nível de execução, o nível profissional que ela consegue atingir, às vezes é incompatível com o próprio QI dela. E aí ela começa a se criticar, ela começa a receber essa punição dos outros, isso predispõe a uma diminuição do senso de valor próprio, uma diminuição da autoestima. A pessoa com TDAH tem mais dificuldade em manter relacionamentos por muito tempo, muitas brigas, às vezes, por mesmo a pessoa não conseguir prestar tanta atenção em algumas conversas, por ser muito impulsiva, isso acaba também deixando muitas vezes ela isolada. É comum que as pessoas com TDAH sofram, às vezes, bullying, porque elas acabam falando coisas na hora errada, acaba falando uma coisa que, enfim, né, não cabe muito na situação e as pessoas acabam chacoteando ela. Então, todas essas frustrações, elas predispõem a quadros de depressão e quadros de ansiedade. A pessoa fica muito nervosa, muito preocupada quando tem que fazer algo que exija esse tipo de habilidade, de organização. A boa notícia é que tudo isso melhora e tudo isso consegue ser revertido, senão a gente fala só de um problema como se fosse algo, né, insolucionável. Pelo contrário, a ideia é a gente perceber por quê? Porque pessoas com TDAH podem ser brilhantes, elas são extremamente criativas do ponto de vista verbal, de conseguir achar soluções que os outros não conseguem ver, elas são inigualáveis nisso. Muito bom. Doutor, eu queria agradecer. Olha, mas muito obrigado mesmo, muito obrigado. Sabe por quê? Porque foi muito bom. Estou dizendo para o senhor, olha, foi muito esclarecedor. Eu sei que ajudou muita gente aqui e eu digo para o senhor, né, um momento muito especial aqui, uma audiência muito grande. Eu queria recomendar, gente, o pessoal que está assistindo a gente, entre no canal do YouTube do Dr. Marco Abud, chamado Saúde da Mente. É muito bom, Saúde da Mente. Entra lá, se inscreva no canal, é importante acompanhar esse trabalho tão bem feito. Também no Instagram, @Dr. Marco Abud, no Instagram, pode entrar lá. No Facebook, também Dr. Marco Abud. E no site, um site também muito bom, clubesaudedamente.com.br. Dr. Marco Abud, muito obrigado. Eu espero que o senhor volte para a gente conversar mais, porque foi muito, muito, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua disposição. Mais uma vez peço desculpa por ter estendido e alongado. Imagina, eu que agradeço, né? Um assunto que eu gosto muito de falar, agradeço a oportunidade e boa tarde a todos aí, viu? Um abraço, boa semana para vocês. Muito obrigado, doutor. Meu Deus, que simpatia de doutor. Vou te falar uma coisa.